A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje, aqui ainda no Evangelho segundo Lucas, iremos ler os capítulos 14 e 15. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, me ajude a crescer aqui na plataforma do YouTube e assim a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar e já curtir esse vídeo. Isso dará mais engajamento para o vídeo e assim eu alcanço mais pessoas com a palavra de Deus. E essa é uma forma gratuita de você fazer isso. Você não vai gastar nada para me ajudar a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Então, se inscreva, compartilhe, curta este vídeo. Você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você faça isso, porque assim você vai ter acesso à playlist completa, pois esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Assistindo um vídeo por dia em um ano, você vai ler toda a palavra de Deus conosco. Não só ler, como também em todos os vídeos eu trago alguns comentários pertinentes ao texto que estamos lendo. Então, faça isso. Assista a partir do primeiro vídeo. A playlist completa você vai encontrar o link aqui na descrição e também aqui nos cards. Amém? Então, agora vamos orar. Logo depois da oração, partiremos para o nosso dia de leitura. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia reunidos aqui na Tua presença para ler a Tua palavra, para meditar nas Escrituras e crescer no conhecimento, Senhor, de Ti e da Tua palavra. Senhor, que venhamos a guardar todo esse conhecimento adquirido, que venhamos a escrever a Tua palavra nas tábuas do nosso coração, venhamos a praticá-la no nosso dia a dia, que possamos compreendê-la e vivê-la, tendo e fazendo assim prosperar o nosso caminho. Pai bendito, eu te peço também que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão fazendo esse plano anual de leitura da Bíblia. Que a casa, o lar, toda a família dessa pessoa seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos então para a leitura. Aconteceu num sábado, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, respondendo, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se e, tomando, o curou e despediu. Mais uma vez, nós vamos ver Jesus insistindo em operar milagres no sábado. Um dos motivos disso, não simplesmente bater de frente com os religiosos, mas trazer o entendimento correto do sábado. O sábado ou o sabá foi criado por causa do homem, para que o homem recebesse um dia de descanso para si. Então o sábado é um dia em benefício do homem. Mas ali os fariseus traziam, ao invés do benefício do sábado sobre o homem, o peso do sábado, os impedindo até mesmo de serem curados, de serem libertos e coisas semelhantes a estas. E assim é normalmente o legalismo religioso. Ao invés de pegar uma palavra, uma lei, um mandamento que vem para agir na vida do homem em favor do homem, muitas vezes isso é revertido de forma a se tornar um jugo, um fardo, um peso a ser levado. Então, Jesus ele mostrava o verdadeiro sentido do sábado. Sim, o descanso, o dia do descanso. Nós vamos ler lá em Hebreus, isso aqui já é até mesmo um paralelo para o descanso final, para a vida eterna. Mas, enfim, que era algo para que fosse feito em benefício do ser humano. E assim, curar uma pessoa, libertar uma pessoa, e coisa semelhante a esta
era lícito, era correto ser feito em qualquer dia, inclusive no sábado. Continue. E respondendo lhes disse: qual será de vós o que caindo-lhe num poço em dia de sábado o jumento ou o boi o não tire logo? Nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti, e a ele te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Veja, você entendeu aqui? Sendo convidado para uma festa das bodas, né, um casamento, assentados ali à mesa, não era para escolher os lugares mais importantes da mesa, porque corria o risco de chegar alguém na festa mais importante do que você e pedirem para você deixar aquele lugar para a pessoa mais importante. É melhor sentar-se mais afastado e esperar que o dono da festa diga: amigo, vem sentar próximo a mim. Porque se caso isso não acontecer, pelo menos ainda que você fique no derradeiro lugar, mas você não se envergonhou, porque não te tiraram de onde você estava. E chegando o dono da festa e te convidando para próximo, para perto, você terá honra diante dos outros convidados, vendo eles que você foi chamado ali pelo dono da festa para estar mais próximo. Isso aqui nos fala de sabedoria, mas também de humildade. Continue. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E Jesus está ensinando aqui justamente a não fazer as coisas simplesmente para aqueles que podem retribuir a você. Fazer um jantar, um churrasco, um almoço apenas para pessoas que vão poder te retribuir isso, mas fazer também para os necessitados, porque ainda que eles não possam retribuir, Deus o fará. Continue. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E, à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: inde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se ou a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. E, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. Veja, esse paralelo era com os próprios judeus, e não seguiam a Jesus. Então Jesus vai aos pobres, aos necessitados, aos aleijados, aos que precisavam dele. Mas não só isso. Isso é também para aqueles que sempre têm uma boa desculpa para não
ter compromisso com Jesus. Muito comum chamarmos alguém a vir à igreja. Domingo vamos para a igreja. Domingo não dá porque eu tenho esse compromisso. Não dá porque eu tenho esse outro compromisso. E aí por diante. Sempre a pessoa tem uma coisa mais importante para fazer do que ir ao templo, do que ir à casa de oração, do que ir à igreja para buscar a Deus. Pois é, isso deixa Deus indignado. Continue. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Esse é o desejo de Deus, ver a casa cheia. E aqui não apenas a igreja aqui em si, mas verdadeiramente ver a festa das bodas, o grande casamento da igreja com Cristo, com o Salvador. O desejo de Deus é que uma grande multidão seja salva. Mas, infelizmente, muitos estão aí cheios de desculpas e estão sempre com bons motivos para não buscarem a Deus, para não congregarem, para não andarem na presença do Senhor. Continue. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Como assim aborrecer pai, mãe, esposa, família, até a própria vida? O que Jesus está dizendo não é que você tem que ficar com raiva de tudo e de tudo, mas que a sua família, sua esposa, você mesmo, não pode estar em primeiro lugar. Vocês não podem estarem em primeiro lugar. No seu coração, que tem que estar em primeiro lugar é o reino dos céus. Então, aborrecer a vida, aborrecer pai, mãe, filho, seja o que for aqui, é colocar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas daí por diante. Inclusive, veja, tem que tomar a sua cruz e segui-lo. Não existe evangelho sem cruz para carregar. Jesus carregou uma cruz, mas nós também temos uma cruz para carregar. Continue. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está ensinando aqui? Que nós devemos sim segui-lo, mas devemos ter a consciência que existe um preço a ser pago e temos que calcular isso, estarmos dispostos a pagar o preço. Eu tenho uma mensagem, eu vou deixar no final deste vídeo, que é: sonhar é de graça, mas para conquistar há um preço. Você vai ver que em tudo na vida existe um preço, uma condição, algo a ser feito para ser conquistado, inclusive a vida eterna. Continue. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo:
Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que ainda haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Amém, amados? Eu li essas 3 parábolas aí corridas, né? E deixei para explicar as 3 de uma vez aqui no final, mas de uma forma breve, tá? Precisaríamos aí de muito tempo para nos aprofundar, e esse não é o propósito desse vídeo, aqui é o plano anual de leitura. Então, o que nós precisamos perceber? Primeira parábola, 100 ovelhas, uma perdida. Perdida onde? Fora, no mundo. Isso aqui representam justamente as pessoas que estão perdidas no mundo. Segunda parábola,
uma dracma perdida dentro de casa. Isso aqui representa as pessoas que estão dentro da igreja, mas estão perdidas. Elas ainda não se encontraram na fé, ainda não sabem o caminho correto. Nós vamos encontrar muitas pessoas assim. E se você perguntar para ela, ela não sabe o mínimo sobre a salvação e nada disso. Aquela que está lá fora perdida, ela não conhece o caminho, ela está perdida. Nós precisamos ir em busca dela. Para isso serve o evangelismo, o trabalho social e tantas outras coisas, para ir em busca da ovelha perdida. Quem é a ovelha perdida? Aquela que não conhece o caminho de volta. Quem é a dracma perdida? Pessoa que está dentro da igreja, dentro de casa, mas está perdida. Não conhece o seu relacionamento, o relacionamento que tem com Deus. Posso dizer, inclusive, que uma boa representação disso é o filho que não foi embora, não o filho pródigo, o outro. Ele não tinha um bom relacionamento com Deus, ele estava perdido naquele relacionamento. Tanto que o pai precisa dizer para ele: meu filho, você está sempre comigo, o que é meu é teu. Ou seja, ele estava ali e não conhecia bem o caráter do pai, a forma do pai agir, nem nada. Ele estava perdido naquele relacionamento. Assim, tem gente dentro da igreja que não sabe por que tem que batizar, não conhece nada, está dentro da igreja, mas ainda é uma pessoa perdida. E essa pessoa precisa ser resgatada. Como? Pregando-se o evangelho da verdade, buscando fazer aconselhamento, dando disponibilidade para que as pessoas venham a ter ali contato com o pastor. E assim nós vamos encontrando as pessoas que estão perdidas dentro da igreja para aconselhá-las, encontrá-las e pô-las no caminho. Mas a terceira parábola você vai ver algo diferente. Veja que na primeira e na segunda, na primeira o pastor vai em busca das ovelhas. Na segunda, a mulher procura a dracma perdida. Mas na terceira, o pai não vai em busca do filho pródigo. Veja, diferente da ovelha que se perdeu, diferente da dracma que se perdeu, o filho pródigo ele escolheu sair da casa do pai. E quando ele faz essa escolha, ele vai embora, o pai não vai em busca dele, o pai fica em casa. Ele vai, quebra a cara, reconhece o seu erro e ele então volta. E quem são esses? Esses são a grande maioria dos desviados. Eu vejo muita gente dizer: eu saí da igreja e ninguém veio atrás de mim. Você é filho pródigo, entenda. Filho pródigo é ele que tem que reconhecer o seu erro e voltar para a casa do pai. Foi isso que o pai da parábola fez. Ele não foi em busca daquele filho. E por que não? Porque aquele filho sabia muito bem o caminho de volta. O desviado, o afastado, tem que reconhecer o seu erro e voltar ele para a casa do pai. E na hora que você voltar para a casa do pai, aqui existe um problema. Qual o problema? Muitas vezes os irmãos que permaneceram na casa do pai tratam mal o irmão que está voltando. Muitas vezes só o pastor abraça, que representa o pai. Às vezes nem o pastor. Às vezes o pastor ainda põe o dedo: tá vendo? Eu falei que você ia quebrar a cara, agora voltou, né? Fica aí de banco. Às vezes nem o pastor não recebe bem. Muitas vezes só Deus vai receber bem. Só que às vezes esse filho pródigo volta, é mal recebido na casa e ele acaba indo embora de novo. Então, nós precisamos ter cuidado. Filho pródigo, quando ele volta, nós precisamos recebê-lo bem, tratá-lo bem, ver que é uma alegria, porque ele tinha ido embora, ele estava morto e renasceu, estava perdido e foi encontrado. Só que ele mesmo retornou e voltou. Então, aprenda, entenda essas coisas. Tanto você que está em busca dos perdidos, como você que está perdido. Você que está afastado, afastada talvez. E um detalhe importante, você vai ver que aquele irmão mais velho vai ficar indignado. Indignado porque o pai pegou o bezerro cevado. Veja que não foi um, mas o. Ele reclamava sempre. Reclamou, né, do pai dizendo: eu queria um cabrito e o senhor nunca me deu. Ele nunca pediu ao pai. E agora que ele tinha a herança dele, porque lá no início nós lemos na parábola que o pai repartiu a herança pelos dois, quando ele recebeu a parte da herança dele, ele logo separou ali um boi e começou a cevar, pensando provavelmente em fazer um churrasco para os amigos. E o que é que acontece? O bezerro cevado que ele estava cevando para ele, o pai pega e sacrifica para fazer uma festa por causa do irmão. E ele fica indignado com isso.
E aqui nós vamos entender que muitas vezes aquilo que nós estamos preparando para nós, Deus pode usar para se alegrar junto com uma alma que está perdida. Nós temos que ter a disponibilidade em dar a Deus aquilo que Ele quer, seja através de ofertas, seja através do nosso tempo, para que almas sejam alcançadas e venham então a haver festa no céu diante do pecador que se arrependeu, seja algo que nós estávamos separando para nós como financeiramente, um dinheiro para comprar alguma coisa e Deus pede, tá? A gente sabe quando é Deus que está pedindo, quando é o homem, o pastor que está pedindo, e Deus pede, porque Deus pode, se Ele quiser, nem pedir, Ele pode ir lá e meter a mão, como Ele meteu a mão lá no bezerro cevado, o pai matou e acabou, usou e pronto. Deus pode meter a mão, mas é muito melhor que eu ceda a Deus aquilo que Ele está pedindo, me alegre juntamente com o irmão que foi resgatado. Era para aquele irmão mais velho ter se alegrado. Ah, já que está tendo o banquete, vou chamar os amigos, vamos fazer uma festança. Mas ele preferiu ficar indignado com tudo aquilo. Então, não se indigne quando alguém é recebido de volta. Ah, fulano estava aí pintando, bordando, bagunçando, e está aí, ó, o pastor todo cuidadoso com ele. Lógico, a pessoa reconheceu o erro, está voltando para a casa do Senhor. Precisamos cuidar para que essa pessoa permaneça. Ao mesmo tempo, se você está perdido, perdida, se você se afastou, se você foi embora da casa do Pai, reconheça o erro e volte para a casa do Pai. Volte para a presença do Senhor. Se você vê alguém que está perdido, sem direção, sem rumo, ensine a ele, ensine a ela o caminho. Encontre-a e leve-o para a casa do Pai. Porque sempre que um perdido é achado, sempre que um pecador se arrepende, sempre que um filho pródigo reconhece o erro e volta para a casa do Pai, há festa no céu. Nós precisamos ser participantes desta festa. Bem, vamos ficando por aqui com o nosso vídeo de leitura de hoje, tá? Vamos ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Não esqueça também de curti-lo. Me ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Não esqueça que você pode também enviar o seu pedido de oração aqui para esse WhatsApp, que está aqui, ó, WhatsApp. Você pode também fazer oferta através desse Pix e ajudar também o ministério a se manter pregando e anunciando a palavra de Deus. Amém, amados? Vou deixar uma mensagem aí, como falei para vocês, e amanhã voltamos com mais leitura. Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã, e viva Ele, viva Jesus!